Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje nós vamos falar sobre estatística na segurança do trabalho. No vídeo anterior eu falei sobre medição e eu acho que esse vídeo aqui complementa o assunto. Professor, isso é meio chato. Eu acho que isso vai te ajudar, tá? Então, tenta assistir até o final. Acredito que vai te ajudar nas medições. Vamos lá. Vou começar falando sobre estatística descritiva. Eu vou ler e depois eu comento. Descreve e analisa um certo grupo sem tirar quaisquer conclusões ou inferências sobre um grupo maior. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 100 trabalhadores, aí eu pego lá 10 trabalhadores para avaliar. Eu vou descrever e analisar esse grupo de 10, sem fazer uma inferência em relação aos 100. Mas eu estou analisando bem aqueles 10 ali. Vocês vão entender essa história. E para a gente fazer isso, a gente usa muito a média e a mediana. A gente começa usando média e mediana. E média e mediana é um palpite, tá? É um chute. Então, bora pegar um exemplo aqui. Ó. Qual a altura da bancada mais adequada para um grupo de 4 trabalhadores? Então, imagina que eu tenho 4 trabalhadores aqui. E eu queria saber qual a altura mais adequada. A primeira medida descritiva que buscamos é a média. Então, pegaria o valor de todos eles, tiraria a média e eu conseguiria alguma informação, né? Então, o que eu vou fazer? Imagina que é 1 metro, 1,10 m, 1,20 m e 90 centímetros. Somo eles, dividido por 4, eu tenho o valor médio. No exemplo anterior, se fôssemos chutar um valor para a altura da bancada, a média seria o valor exato? Então, se eu pegasse esse 1 metro aqui, é o exato? Não, né? Não é o valor exato. No entanto, ao chutar a média, não estamos acertando o valor exato, mas estamos um pouco mais longe do erro. Porém, para alguns esportes será muito errado. Então, por exemplo, na hora que eu estou chutando a média, percebe que a maioria está aqui. Vai ter gente que está menos, vai ter gente que está mais, mas se eu fosse chutar, na maioria estaria aqui, tá? Então, é uma forma de eu chutar, só que é um valor pontual. Então, a média pode ser lida como um valor esperado, mas é uma estimativa pontual. Bora ver aqui a mediana. Professor, ainda não entendi onde o senhor quer chegar. Já calma aí que a gente já vai chegar lá. Mediana, medida de tendência central. Então, ponto na distribuição que divide 50% das observações para cada lado. Então, quando eu faço mediana, 50% vai estar para um lado, 50% vai estar para o outro. Como é que a gente faz isso? Coloca os dados em ordem crescente, um rol, né? Então, e depois que a gente coloca em ordem crescente, tá aqui, ó, 0,9, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, coloquei em ordem crescente, aqueles dados que a gente tinha. Como é que eu calculo a mediana? Identifico o ponto médio. Se for par, eu tiro a média dos valores centrais. Agora, se for ímpar, eu pego o valor central. Aqui, como é par, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 metro e 1,10 m, somo e divido por 2, eu tenho a mediana. Tá? O uso da média ou da mediana depende do interesse em mostrar onde está a maior parte da massa dos dados. Se for assimétrica, a maior massa será representada pela mediana. Então, imagina o seguinte aqui. Ó. Eu tive vários dados aqui em azul, tá? E aqui tem uns dados que estão muito para esse lado aqui, são muito elevados. Tá? E o resto está distribuído aqui como se fosse uma pirâmide. Percebe que a média ela não ficou no ponto onde tem mais gente. Então, na hora que eu somei e dividi pelo número total, o que aconteceu? A média ficou bem aqui. No caso da mediana, o que a mediana vai fazer? Vai pegar 50% e 50%. Percebe que, nesse caso, a mediana ela representa melhor a maioria. Tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando usar a média. Se os valores estão muito dispersos, assim, talvez seria interessante analisar e talvez utilizar a mediana para representar a maioria. Mas e se estudarmos a variação desses dados? Não teremos uma informação mais útil? Como assim? A média é um ponto. Mas se eu souber a oscilação? Então, aqui, ó. Identificaremos a variabilidade dos resultados, ou seja, descobriremos o quanto os dados se distanciam em média da média. Tá? Distanciam da média em média. Então, vai dizendo aqui, ó, nessa situação aqui é 1 metro. Percebe que há uma grande dispersão. Nessa outra situação também é 1 metro, mas percebe que a dispersão é menor. Então, na hora que eu estudo essa dispersão, e não é difícil, a gente já vai ver, eu consigo ter maior certeza do meu chute, digamos assim. Então, como é que eu faço para calcular esse desvio? Primeira coisa, vou tirar a média. A média a gente já sabe lá, né? Soma isso tudo aqui e divide por 4. Lembra que a nossa média era 1. Até aqui tudo simples. Depois eu vou calcular o desvio. Como é que eu calculo o desvio?
Eu pego cada valor individual e subtraio da média. Então, 1 menos 1 dá 0, 1.1 menos 1 dá 0,1, 1.2 menos 1 dá 0,2, 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Tá? Só que aconteceu aqui de estar um valor negativo, mas eu consegui identificar o desvio da média. Como tem um valor negativo, o que eu faço para não ter problema? Eu elevo tudo ao quadrado. Então, 0 ao quadrado dá 0, 0,1 dá 0,01, 0,2 dá 0,04, e 0,1 negativo, né, menos 0,1 vai dar 0,01. Agora, eu pego e tiro a média desses valores. Na hora que eu tiro a média desses valores, ou seja, o soma dividido por 4, eu vou ter a variância. Então, a variância é a média dos desvios ao quadrado. Eu peguei os desvios, elevei ao quadrado, dividi por 4 nesse meu exemplo, e eu tenho a variância. Tá. Então, imagine agora dois grupos com a mesma média. Aqui é 1 metro e aqui também é 1 metro. Mas a variância sendo diferente. Quanto menor a variância, os valores serão mais próximos da média. Ou seja, o segundo grupo tem valores mais próximos da média. Percebe que nessa situação, digamos que a variância deu 0,1 e aqui deu 0,4. Percebe que os valores aqui estão mais próximos. Então, quando eu chuto 1, a maioria dos valores estão mais próximos de 1. Aqui, quando eu chuto 1, muitos valores são mais dispersos. Tá? E essa informação é interessante para a gente. Isso aqui seria, por exemplo, tu está fazendo uma avaliação química. Se os valores são muito dispersos na hora que você calcula a variância, tu sabe que aquele valor não é muito preciso. Então, os valores estão muito longe. Se a dispersão foi pequena, se a variância é pequena, ou seja, os valores estão mais próximos. Tá? Então, se nós chutarmos a média de 1, nesse nosso exemplo aqui, ó, de 1, iremos errar menos no grupo B do que no grupo A. O grupo B, olha aqui, o grupo B quase que não sai, percebe que ele é menor a dispersão e o grupo A maior. Ou seja, a variância pode ser relacionada com a qualidade do palpite da média. Mas tem um problema, né? No entanto, como a variância está ao quadrado, a unidade ficará diferente da variável analisada. Bora voltar aqui, ó. Aqui está 1 metro, né? A altura do cotovelo está em metro. Aqui está em metro ao quadrado, porque eu levei tudo ao quadrado. Aí ficou estranho, né? Então, precisamos de uma medida padronizada do quanto os dados se distanciam da média em média. Ou seja, precisamos calcular o desvio padrão. E o desvio padrão é muito fácil de calcular. É só tirar a raiz da variância. Então, aqui eu tinha... Lembra? Calculei o desvio, elevei ao quadrado, tirei a média desses valores, calculei a variância. Aí eu tiro a raiz. Na hora que eu tiro a raiz da variância, eu tenho o valor do desvio padrão. Qual a vantagem desse valor do desvio padrão? Ele está na mesma unidade aqui do item que tu está analisando. Tá? Então, aqui está em metro também. Então, um exemplo. Pressupondo que a distribuição é normal, que estou distribuído de forma normal, em uma determinada empresa, os valores obtidos da avaliação química de um produto foi uma média de 60 ppm. Então, eu peguei vários valores e, em média, eu obtive 60 ppm, 60 partes por milhão, né, de um determinado produto químico que nós analisamos, um grupo de trabalhadores. E o desvio padrão foi de 8 ppm. Sabendo só a média e o desvio padrão, qual seria o seu palpite de exposição de trabalhador? Eu faço uma análise do desvio padrão, ou seja, teremos 60 mais ou menos 8. De 52 a 68, ou seja, 60 mais 8, 68. 60 pode ser 62, 66. Ou seja, a dispersão dos dados estão entre 60. Além dessa visão, podemos perceber que se por acaso o desvio padrão fosse 40 ppm, o nosso exemplo aqui era 60. Imagina o desvio padrão de 40 ppm. Percebe que os valores estariam muito dispersos? Então, aqui, ó, ficaria claro que os dados da minha amostra estavam muito dispersos. Precisamos ter mais dados para ter mais confiabilidade dessa amostra. Então, bora pegar aqui, ó, uma média de 100 ppm, aí um desvio padrão de 5. Percebe que os dados estão próximos. Então, na hora que eu chutei 100, a média, está tudo dentro daquele valor ali, é bem próximo. Na hora que eu faço a média, o desvio padrão de 10, percebe que começou a dispersar mais. Na hora que eu calculei a média, o desvio padrão de 20, ó, mais disperso ainda. Média de 100, desvio padrão de 40, está mais disperso ainda. Então, percebe que não é tão difícil eu calcular o desvio padrão. É relativamente simples. E aí eu tenho como saber se os valores obtidos
seja de uma avaliação química, seja da altura da bancada, seja de qualquer coisa, se o desvio padrão está muito elevado, significa que esses valores estão muito dispersos e eu preciso de mais amostras para fazer com que isso achate, para entender melhor. Geralmente, o que a gente faz? A gente pega um valor. Na hora que a gente pega esse valor, percebe que é um chute absurdo. Então, por isso que é interessante eu ter alguns valores, verifico a média, verifico essa dispersão através do desvio padrão, e aí eu já tenho alguma certeza, um chute mais próximo da verdade. Lógico, tudo vai depender se essas amostras foram feitas num dia representativo. Porque se você fez a coleta dessas amostras num dia nada a ver, por exemplo, um dia da avaliação química foi um dia que tinha uma baixa produção ou uma produção muito mais alta que o normal, percebe que não representa realmente o que está acontecendo. Então eu tenho que pegar o amostral adequado, verificar essa dispersão, mas isso tudo num dia típico que represente bem aquela exposição do trabalhador. Tá? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Não sei se vai ser no próximo diretamente, mas eu pretendo falar mais sobre isso que eu acho extremamente importante. Então, devagarzinho, a gente vai passando esses conceitos de estatística. E tem um livro muito bom que ele fala sobre isso, né? Que é o livro Estratégia de Avaliação dos Riscos Ambientais, Tratamento Estatístico dos Dados. É do autores são Tufi Messias Saliba e a Maria Beatriz de Freitas Lanza, da editora LTR. Então, esse livro ele te dá essa visão geral, tá? E ele fala sobre tudo isso que eu falei aqui e depois detalha um pouquinho mais outros itens. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.